Sou a doutora Regina Maura, sou médica cooperada da Unimed Guarapuava, sou pediatra e hoje nós vamos abordar um tema de obesidade infantil. A obesidade infantil, ela está alcançando níveis preocupantes, com uma ocorrência muito grande na população brasileira. E esse fator, devido a esse fator, o impacto muito grande na saúde da criança, levando a consequências sociais, a consequências psicológicas, físicas, econômicas, e levando também a uma alteração nas políticas públicas de saúde. A definição de obesidade infantil seria um acúmulo de massa de gordura. Tá? Então não fica uma definição quanto a número, quanto a quantidade dessa obesidade, mas ela é o distúrbio mais frequente que está acontecendo na criança, na parte nutricional, né? Então é um problema de saúde que levam a uma consequência e a um custo elevado para um tratamento, tá? Não vou falar aqui especificamente em número, o número do índice da massa corpórea, não vou falar do quanto de peso que está concentrado a obesidade, só dar uma explicação geral. E a evolução dessa obesidade infantil, ela pode começar, a evolução não, o início dessa obesidade infantil se dá já desde a gestação, desde do primeiro ano de vida, que é o mais comum, pode se dar também no intervalo de 5 a 6 anos e também na adolescência. Tá? Essa é a evolução da obesidade infantil. O prognóstico que a gente tem da evolução da obesidade é um prognóstico assim, bastante controverso. Tem estudos que mostram que 20% da população de criança infantil, de criança obesa, ela pode levar um adulto obeso. Então, ela é controversa porque temos vários números diferentes desse. E temos também situações onde explicam que a criança, quanto menor a criança atinge a obesidade, ela vai ser um adulto obeso mais rápido, adolescente e evoluindo para um adulto obeso. Então essa parte de prognóstico ela fica meio controversa. E em relação à etiologia da obesidade, nós temos que os fatores genéticos e os fatores exógenos. Dentro dos fatores genéticos, ela concorre com apenas 1%. E os fatores exógenos seria 99% das obesidades infantis estariam nesse fator. E dentro desse fator exógeno, a gente separa, assim, mais didaticamente, 3 fatores, que seriam o fator nutricional, o fator comportamental e o fator psicológico. Dentro dos fatores nutricionais, vale a pena a gente falar que o bebê, ele é visto como gordinho, é um bebê mais bonito. A mãe mesmo fala que o bebê tem que ser gordinho, que a gordura é saudável, e é o contrário disso. Também temos aquela crença de que o bebê magro é um bebê que não é saudável, tá? Outro fator que está levando também a obesidade na parte nutricional já desde o bebezinho é o desmame precoce. O uso de leites de fórmula levando à obesidade também é visto. Tá? E também nessa parte nutricional a gente sabe que a ingesta indevida de muita gordura, de muito carboidrato, de muitas proteínas também, de uma forma desequilibrada, está levando a essa obesidade. Tá? E a pouca ingesta também de gordura, de legumes, de frutas, em consequência, levando à obesidade. Outro fator importante é o fator comportamental. Esses fatores comportamentais são os erros, a vida sedentária, aquela criança que come depressa, que mastiga depressa, que não elabora todas as fases da mastigação com um tempo previsto para aquele tipo de alimento, que ele precisa de mais tempo de mastigação ou menos tempo. Né? Outro fator é a gestante, por exemplo, que é um fator comportamental. A gestante se diz que tem que comer mais por duas pessoas, que é para ela e para o bebê. Isso é um erro comportamental grande.
A outra coisa que também a gente entra falando em termos da criança, que também é orientado pela família, pelos pais, é que você tem que comer tudo. Você come toda a tua comidinha, teu almoço, teu jantar, para ganhar sobremesa. Então já tem aquela barganha da troca para comer bem, vai ganhar sobremesa e levando mais a obesidade. Tá? Tem outro fator, por exemplo, se você, a família, o problema geralmente comportamental está relacionado bastante com a família. Se a família vai fazer uma viagem de férias, ela tem um pacote todo pago. Então, eles entram nesse fator que vamos comer porque está tudo incluso no pacote. Tá? Outro fator é os vícios de rodízios de pizza, churrascaria. Então, a família é o contexto maior. A criança vai fazer aquilo que ele vê as famílias fazendo, o pai, a mãe, os irmãos. Ele vai fazer aquilo que eles fazem, não aquilo que eles dizem para fazer. Então, é um fator comportamental importante. E outro fator é o fator psicológico. O fator psicológico, por várias vezes, causa... ou ele é a causa ou ele é a consequência. Por exemplo, nós temos distúrbios de ansiedade, de depressão, estresse, e isso aí pode ou levar à obesidade ou ser a causa da obesidade, né? E para falar tudo isso, a gente teria que ter um tratamento para essas situações. E o tratamento ainda para a obesidade é uma coisa também contraditória, tanto quanto o prognóstico, porque eu não tenho uma causa de obesidade, eu tenho vários fatores que levam. Então, não existe uma fórmula mágica de chegar e dizer vamos emagrecer e vai ser fácil. Não é. Porque a obesidade ela leva a um tratamento multidisciplinar. Eu tenho várias etapas nesse tratamento. Tá? Então, é uma coisa que é complicado, mas não é impossível. E como consequência da obesidade, nós vamos ter vários fatores que vão influenciar na evolução dessa criança, né? Eu posso levar a obesidade levando a uma doença crônica degenerativa, o aumento de colesterol levando a uma doença de coronariopatia, eu tenho um risco aumentado de diabetes e também de resistência à insulina. Eu posso ter as dislipidemias levando a um risco cardiovascular maior, a maior incidência de osteoartrites, as complicações psicossociais também. É uma criança que pode estar retraída, pode ter complicações na escola, é uma criança vítima de bullying, né? Então, essa parte psicológica também é importante ressaltar. Também como entra na causa ou consequência da obesidade. E também, tudo isso a gente vai ver que vai levar a um aumento da mortalidade. Como consideração final sobre a obesidade infantil, a gente vê que a multicausalidade dela provoca um desafio muito grande. Um desafio grande para o profissional pediatra, que trata diretamente a criança com obesidade, para a saúde pública e para a saúde suplementar, levando então a um incentivo maior para as políticas de saúde voltadas para esse processo, e também dentro da medicina suplementar a gente tem a ação da medicina preventiva.